Olá, meu nome é João. Hoje eu vou estar apresentando o período arcaico que teve início no ano 800 a.C. até 500 a.C. Ele corresponde ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, surgindo após o período Homérico. Foi um período onde houve grandes mudanças políticas e econômicas, tendo também o surgimento das primeiras sociedades organizadas em polis. Ela também foi chamada de cidades-estados, né? As cidades mais importantes do período arcaico foram Atena, Esparta, Tebas, Coríntio, Argos, Olímpia, Megra e Mileto. As polis eram os núcleos urbanos independentes e democráticos. Era constituído por cidadãos livres, aqueles que era realmente que pertenciam à sociedade, né? Lembrando que em algumas cidades-estados as mulheres, estrangeiros e escravos não participavam. Somente aqueles que tinham propriedade podiam discutir a elaborar as leis da cidade que pertencia. Sendo assim, cada cidade possuía o seu próprio governo e suas próprias leis. Cada uma delas, todas tinham uma ágora e acrópole. O que são elas? A ágora era um local grande, espaço aberto, reservado para funções públicas. A maioria das atividades de cidadãos eram feitas nelas. Um exemplo são as assembleias, eleições, festivais, competições atléticas, desfiles, mercados e similares. A Acrópole já era um local que ficava em partes mais elevadas da cidade, funcionando como fortificação de defesa. Também era um local de templos religiosos e edificações da administração política. O fortalecimento das polis influenciou no crescimento da população da Grécia Antiga. Porém, ela não tinha um espaço geográfico que podia atender a necessidade da população. Com isso, houve um processo de colonização e conquista em terras cultiváveis e disponíveis para atender às demandas sociais. O comércio passa a ser uma das atividades mais importantes das fontes econômicas dos gregos, pois consistia em trocar ou vender produtos abundantes em suas terras por outra mercadoria de outro produtor. Então a troca geralmente era feita por produto ou valor desconhecido, onde cada um valorizava o seu produto. Essa atividade acabou sendo importante porque a Grécia era banhada pelo mar Mediterrâneo. Com suas grandes navegações, os gregos estabeleceram as relações comerciais com povos mais distantes, possibilitando um maior tipo de troca de produtos diferentes. Com o desenvolvimento das cidades-estados, houve uma intensificação na produção artística, tendo influência do Oriente por meio das esculturas, a valorização da figura humana, dos desenhos e do artesanato, e principalmente as obras feitas com cerâmica. Ao longo do tempo, a forma de produzir a escultura foi se aperfeiçoando e ganhando contornos próprios. As artes feitas na cerâmica e em esculturas foram iniciadas no período arcaico. Muitas deles faziam homenagem aos deuses da cidade, pois cada cidade-estado era protegida e representada por um deus que recebia as homenagens nos templos. O maior exemplo que se tem deles é o dedicado à deusa Atena, a deusa grega da sabedoria, a inteligência, do senso de justiça e das artes, que fica localizado na cidade de Atenas. Os historiadores chamaram o surgimento da filosofia no período arcaico de milagre grego, pois nesse período houve uma ruptura de pensamento mítico para o pensamento racional, que acabou iniciando busca por explicações lógicas sobre a origem do mundo, do homem e dos deuses. Tales de Mileto, Pitágoras e Arquimedes são exemplos de filósofos que atuaram nesse período. Apesar do surgimento do pensamento racional, os mitos, que era a religião dos gregos, ainda se mantinham na realidade da Grécia Antiga. Os cultos aos deuses e a consulta aos oráculos permaneceram nas atividades cotidianas. O alfabeto fonético dos gregos teve o surgimento através das influências das civilizações egípcias e dos mesopotâmicos. O que diferenciava entre um ao outro é que os gregos acrescentaram vogais e variantes na sua linguagem. Também algumas civilizações da escrita eram feitas da direita para a esquerda. Já os gregos escreviam da esquerda para a direita. Os gregos foram os pioneiros na escrita com o alfabeto até os dias atuais, e o seu sistema ainda é usado nas comunidades gregas. Os primeiros Jogos Olímpicos teve início no período arcaico.
que acontecia a cada 4 anos na cidade de Olímpia e ocorria em homenagem aos Zeus. O festival reunia os atletas de todas as cidades para disputar competições de atletismo, luta, corrida e dentre outras modalidades. Aos vencedores das competições, eles recebiam uma coroa de oliveira, que representava a supremacia moral e espiritual dos Jogos Olímpicos. Os jogos eram tão importantes que as guerras e conflitos eram suspensos durante o período de competições. O fim do período arcaico foi marcado pelas invasões persas e o início do período clássico na Grécia Antiga, período onde teve o maior florescimento cultural, político e social no mundo grego antigo. Mas eu vou deixando esse tema muito bacana para um outro colega que possa apresentá-lo. Então, já vou me despedindo aqui e desde já agradeço por você estar assistindo esse vídeo, tá? Beijos e abraço.